Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim falar aqui de um assunto bem interessante que eu acho que eu já mencionei em algum dos meus vídeos, né? Quando eu gravei o vídeo que eu falava dos cristos planetários, né? Eu mencionei os cristos solares, né? Mas só que eu falei de uma forma bem superficial, né? Então nesse vídeo eu vou falar de forma mais detalhada sobre essas consciências cósmicas, né? Bom, pessoal, o Cristo solar, né? Eles são consciências cósmicas, né? São superconsciências que habitam o cosmos, né? E assim como existem os Cristos planetários, né? Falando de forma bem rápida, né? Um Cristo planetário é uma consciência cósmica que habita um planeta, certo? O planeta é como se fosse o corpo físico dessas consciências cósmicas, tá entendendo? E o Cristo solar não é diferente. Cada sol, né, tem um Cristo solar, uma superconsciência que é muito mais evoluída do que os Cristos planetários, né? Tanto que os Cristos solares estão acima dos Cristos planetários, né? Muito acima. Já estamos falando de seres, pessoal, que já ultrapassaram 1 trilhão de anos de existência, se contar do ponto de acordo com o tempo, né, da Terra, né? Enquanto que os cristos planetários têm bilhões de anos de existência, os cristos solares têm trilhões de anos de existência, né? Então os cristos solares são muito mais velhos do que os cristos planetários, né? E cada sol, pessoal, que existe no universo, no cósmico, tem uma consciência dessa dentro do Sol, né? O Sol, o que a gente vemos, é como se fosse o corpo físico desse Cristo solar, né? Em outras áreas do universo, essas consciências cósmicas, né? São chamadas também de de príncipes solares, tá entendendo? Então, cada Sol que existe no universo tem uma consciência dessa dentro, né? E são seres extremamente evoluídos, pessoal. Uma evolução que a gente nem sonhamos, né? A gente não tinha nem sido criado antes. Antes da gente ser criado, eles já existiam, né? Esses seres, né? E nosso Sol não é diferente, né? Nosso Sol tem uma superconsciência que habita dentro dela, né? Como eu falei, o Sol físico é o corpo físico dessa consciência. Mas, detalhe, o Sol ele não é só físico, existe o Sol etérico, que envolve o Sol físico, tem o Sol astral, né? Tem o Sol mental e tem o Sol espiritual, né? Assim como a gente também tem o nosso duplo etérico, corpo astral, mental e espiritual, certo? Então o Sol também não é diferente, né? Assim como o planeta Terra tem seu campo etérico, tem seu campo astral, tem seu campo mental, tem seu campo espiritual, né? A gente também tem o nosso campo etérico, astral, mental, espiritual, né? É a mesma coisa, pessoal, só muda a escala, é uma escala bem maior, né? Então esses cristos solares são superconsciências, né? Que habita esses sóis, né? Não é só um Cristo, existe vários Cristos, todo sol tem um Cristo, né? Porque essa consciência que atrai a matéria, a matéria incandescente, né? Que nós chamamos aqui de nebulosa, né? Então eles ficam no centro das nebulosas, através do poder mental deles gigantesco, eles atraem essa matéria incandescente e foge assim um sol, né? É como se eles estivessem criando o seu corpo físico, né? Depois que eles criam o seu corpo físico, que é um sol, né? Depois que eles vão criar os planetas, né? E cada planeta desse vai ter um Cristo planetário dentro, certo? E esses seres também, eles não são seres perfeitos, pessoal. Apesar da evolução deles extraordinária, não tem nem como comparar a nossa evolução com um ser desse. Tá? Imagina, o corpo físico dele é um sol, então imagina o poder e a sabedoria, né? O amor de um ser desse. Não tem nem como comparar, né? Tanto que com as próprias energias que ele
que ele gera dentro de si mesmo, ele abastece os planetas que estão conectados a ele, né? Assim como a gente transmite nossa energia para outros seres, o Sol transmite energia pelo planeta, né? E essa energia é captada pelo Cristo planetário, né? E ele repassa para a humanidade de cada dimensão que vive, né? Nesse planeta. Então o negócio é bem complexo, ele vem lá de cima, né? Então os cristos solares, pessoal, são seres extremamente evoluídos, né? A gente não tem nem noção da evolução de um ser desse, né? E assim como a gente, esses seres também estão evoluindo, né? Então como é que você sabe a evolução? Como é que você como se dá a evolução de um cristo solar? A evolução de um cristo solar basicamente é caracterizada por três fatores: o tamanho do Sol, ou seja, quanto maior o Sol, mais evoluído ele é, porque ele tem mais massa, né? É a quantidade de planeta que circunda em torno desse Sol, ou seja, quanto mais planeta, mais evoluído é esse cristo solar, né? E o tipo de Sol também, porque nós sabemos que tem várias classes de Sol, né? Tem anã marrom, tem anã branca, tem os sóis amarelos, que é no caso o nosso Sol, né? Ele é da categoria de sóis amarela, né? Tem os sóis azuis, né? Tem os sóis brancos, né? Então, assim como a gente evolui, né? Então, quanto mais evoluído esse Cristo planetário, não, esse Cristo solar, maior é o Sol, mais planeta ele tem e mais, posso dizer, mais brilhante é esse Sol, né? Por exemplo, quando o Sol ele chega no estágio de gigante vermelha, como eu falei, o Sol ele é como se fosse o corpo físico desse Cristo solar, né? Então, é como se ele estivesse já envelhecendo, né? É igual nós, o nosso corpo não envelhece, tipo quando a gente chega ali nos 90, 100 anos. Então, quando o Sol ele vai envelhecendo também, ele vai perdendo energia, né? Então, ele vira uma gigante vermelha, né? E quando ele vira uma gigante vermelha, é como se ele estivesse já com 90 anos de idade, ou seja, ele já está velho, né? O corpo, né, desse Cristo solar já está velho. Então, ele explode, né? Tanto que ele leva todos os planetas junto com ele. Por quê? Porque os planetas, a matéria desses planetas veio do Sol, né? Porque primeiro surgiu o Sol, depois os planetas, né? Porque o Cristo solar, ele veio primeiro, depois os cristos planetários, né? Então é um negócio bem complexo, né? Então, os cristos solares são reais, são seres reais, né? Só que tem pouca informação sobre esses seres, né? Então é isso, pessoal, né? A gente vê que o universo tem vida em todo lugar, né? Tem vida, tem consciências que habitam um planeta, tem consciências que habitam um sol, né? Tem consciências que governam uma galáxia, né? Tem consciências que governam um super universo, né? E assim vai subindo até chegar, né, na consciência que nós chamamos de Deus, que governa o cosmos inteiro. Aí é um ser que a gente não tem nem como supor, né, a evolução de um ser desse. Então não adianta nem falar, né, dessa consciência máxima que nós chamamos de Deus, né? Mas é isso, pessoal, que eu queria falar sobre os cristos solares, né? Toda vez que você olhar para o Sol, tem o conhecimento que dentro daquele Sol tem uma consciência, assim como dentro do planeta Terra tem uma consciência, né? E dentro do nosso corpo físico também tem uma consciência, que é nosso espírito, né? É a mesma coisa, pessoal, só leva para escalas maiores, é a mesma coisa, né? O Sol tem seu campo, tem sua parte astral, né? O planeta tem sua parte astral e nós também temos a nossa parte astral, né? Que nós chamamos de corpo astral, né? Então você vê que é a mesma coisa, né? O átomo tem seu campo astral, né? E por aí vai. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, né? Essas são as informações que eu tenho sobre o Cristo Solaris, né? Que é uma classe de espíritos de consciências cósmicas extremamente evoluída, a gente não tem noção.
do poder e idade que um ser desse tem, né? Mas lembrando que ele também está evoluindo, né? Porque depois que eles existe outro nível acima dos cristos solares, que é se tornar um pai da constelação, né? Aí já é outro cargo ainda maior. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like se vocês gostarem e até o próximo vídeo. Fui.